Era 1944. O Pacífico ardia em fogo e sangue. Aviões rasgavam o céu como facas, bombas transformavam ilhas inteiras em cinzas, e homens muito mais fortes do que qualquer um poderia imaginar tombavam um após o outro nas trincheiras da Nova Guiné. Em meio a esse caos absoluto, em meio ao cheiro de pólvora e ao barulho ensurdecedor dos canhões, havia uma criatura que pesava menos de 2 quilos. O maior que Shire Terrier de pelo dourado e olhos vivos como estrelas. Ela se chamava Smokey. E ela estava prestes a mudar para sempre a história da guerra. Ninguém sabia de onde ela tinha vindo. Um soldado americano a encontrou abandonada dentro de uma trincheira inimiga, escondida numa mochila velha, tremendo, mas viva. Ele a vendeu por $2 a um sargento chamado William Vine, que mal imaginou naquele momento que estava comprando muito mais do que um cachorro. Estava comprando uma companheira. Uma parceira. Uma heroína. Bill Vine pegou Smokey no colo naquele primeiro dia, e ela encostou a cabecinha no ombro dele como se tivesse encontrado o lugar onde sempre deveria estar. E foi exatamente isso que aconteceu. Desde aquele instante, os dois se tornaram inseparáveis. A vida no fronte era brutal. Calor sufocante de dia, frio cortante de noite. Doenças, ferimentos, o peso invisível do medo constante. Mas toda vez que Bill chegava ao acampamento, Smokey corria para ele, saltava no ar com aquelas patinhas minúsculas, e era como se o mundo inteiro deixasse de existir por um momento. Os outros soldados também paravam. Sorriam. Respiravam. Ela era uma pequena janela de humanidade dentro de um mundo que havia perdido a razão. Mas Smokey não era apenas um consolo emocional. Ela era inteligente, absurdamente inteligente. Bill começou a ensiná-la truques, e ela aprendia tudo em minutos. Andava na corda bamba com os olhos vendados. Dançava sobre as patas traseiras. Pulava obstáculos em plena luz do sol enquanto os soldados aplaudiam e gritavam de alegria. Aquela cachorrinha de 2 quilos devolvia o riso para homens que haviam esquecido o que era rir. E então chegou o dia em que ela deixou de ser uma mascote para se tornar uma heroína de verdade. Os engenheiros militares precisavam passar um cabo de comunicações importante por um tubo subterrâneo estreito, com cerca de 20 metros de comprimento, que passava embaixo de uma pista de pouso. A alternativa seria escavar o campo inteiro, expondo todos os trabalhos ao fogo inimigo durante 3 dias seguidos. 3 dias. Numa zona de guerra ativa. Seria uma sentença de morte para muitos. Alguém olhou para Smokey. E alguém disse, e se ela conseguir? Bill olhou para a cachorrinha nos olhos e amarrou uma corda fina no pescoço dela. Tinha que ser ela. Era a única com tamanho suficiente para entrar naquele tubo. Ele se ajoelhou, colocou a cabeça na entrada do tubo escuro e chamou o nome dela do outro lado, gritando com tudo que tinha. Smokey entrou. E desapareceu na escuridão. O tubo era tão estreito que ela mal conseguia respirar. Não havia luz alguma. Ela não conseguia ouvir Bill do outro lado. Sozinha, com a corda enrolada no pescoço, ela avançou centímetro por centímetro, empurrando com as patinhas, arrastando o cabo consigo. Segundos se transformaram em minutos. Os soldados prenderam a respiração. Ninguém falou uma palavra. E então, no outro extremo do tubo, uma coisinha dourada saiu rastejando para a luz do dia. Smokey havia feito o que nenhuma máquina, nenhum soldado e nenhum equipamento poderia ter feito naquele momento. Ela puxou o cabo sozinha, sem reclamar, sem vacilar, sem desistir. Os engenheiros calcularam depois, a missão que levaria 3 dias e colocaria centenas de vidas em risco foi concluída em minutos. Por uma cachorra de 2 quilos. Mas a história de Smokey ainda não havia terminado. Durante toda a campanha no Pacífico, ela voou em missões de reconhecimento a bordo de aviões de guerra. Suportou 12 combates aéreos, 38 missões noturnas, e esteve ao lado de Bill em cada momento de perigo. Ela passava pelas turbulências encolhida nos braços do dono, mas nunca ganhia, nunca fugia, nunca fraquejava. Quando Bill ficou doente e foi internado num hospital de campanha, Smokey foi levada até ele pelas enfermeiras.
E então algo aconteceu que ninguém havia planejado. Ela começou a visitar os outros soldados feridos. Ia de cama em cama, olhava para eles com aqueles olhos profundos, e os homens que nem conseguiam mais chorar, estendiam as mãos para acariciá-la e choravam. Não de tristeza, de alívio, de esperança, de sentir que ainda havia algo suave e vivo naquele mundo destruído. Os médicos perceberam o efeito que ela causava. Smoky se tornou oficialmente a primeira cão de terapia da história da medicina moderna. Ela visitou hospitais por toda a região, por semanas a fio. Cada carinha curada de alguma forma pela presença daquela criatura pequena e incansável. Quando a guerra finalmente terminou e Bill Vini voltou para os Estados Unidos, ele levou Smoky consigo. E a vida dela não parou. Pelo contrário. Ela se tornou uma estrela de televisão, aparecendo em mais de 40 programas ao longo dos anos seguintes. Continuou visitando hospitais e veteranos por mais de uma década, levando a mesma luz que havia levado no fronte. Smoky viveu 14 anos. Muito mais do que qualquer um poderia esperar de um animal nascido no coração de uma guerra. Quando ela morreu, em 1957, Bill Vini não conseguiu se desfazer dela de qualquer jeito. Ele a enterrou numa caixa de munição de 8 centímetros, no mesmo tipo de recipiente que havia salvo tantas vidas. Hoje, em Cleveland, Ohio, existe uma estátua de bronze de Smoky. Uma Yorkshire Terrier deitada num elmo de soldado americano. O texto na base diz apenas, Smoky, heroína de guerra. E ela foi. Ela foi tudo isso e muito mais. Num mundo em que o tamanho dos heróis era medido em toneladas de aço e poder de fogo, a maior heroína de todas pesava menos do que uma garrafa d'água. E ela provou, uma vez mais, que a coragem não tem tamanho. Que o amor não conhece fronteiras. E que às vezes, no meio do maior caos que a humanidade já criou, é um ser pequeno, peludo e de olhos dourados que nos lembra por que vale a pena continuar. Esse foi o legado de Smoky. E nenhuma guerra, nenhum tempo, nenhum esquecimento poderá apagá-lo jamais. Este é o canal Pets Heróis, histórias reais dos anjos de 4 patas que nos ensinam todos os dias. Siga o canal para mais histórias que vão mudar a forma como você vê os animais.